Boa noite, Namastê, Ana. Harion. Tá me escutando bem, Ana? Como é que tá o som? Tá legal? Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Om Triyambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Om Triyambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam. Bom, olha só, vamos começar a conversar sobre o tema de hoje, que é as fases, né, a fase dinâmica de alguns asanas, de algumas asanas. É importante até esclarecer isso. Pode-se falar a asana ou o asana, porque essa palavra asana, que é a postura psicofísica do yoga, ela é uma palavra neutra em sânscrito, né? Eles lá têm feminino, masculino e neutro. Namastê. Então, é possível você falar o asana ou a asana. Não há nenhum tipo de problema. Isso é legal esclarecer, porque às vezes você vê texto escrito, às vezes pela mesma pessoa, ora se referindo a o asana ou a asana. Não há problema nenhum em função dessa condição, dessa palavra que se refere à postura psicofísica ser neutra, né? Então, eu queria chamar a atenção de uma coisa que foi na live passada, quarta-feira passada. Nós estamos falando sobre a questão das asanas também, e lá nós estamos falando sobre o alongamento, né? Características do alongamento e essa condição para você ter um alongamento efetivo, né? E lá eu fazia um comentário sobre os receptores nervosos que nós temos na musculatura. Esses receptores vão dar uma leitura para nós, para nossa mente, né? De como é que está a situação muscular nossa, em relação à tensão, em relação a relaxamento, em relação à dor, a conforto, a desconforto. Então eles vão estar dando esse tipo de informação para que você possa fazer os ajustes dentro daquilo que você está precisando fazer, né? Então, por conta disso é que eu trouxe essa questão que é importante, sobre a questão das asanas
no aspecto dinâmico, né, delas. Porque o que caracteriza melhor a questão da asana, do asana, você poderia chamar de alongamento estático. Olha só, alongamento estático. Porque a postura psicofísica do yoga, ela tem um momento de imobilidade. Tá? Qualquer asana, por mais dinâmico que ele seja, há um momento de parada. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim, mas vai ter uma pausa, uma parada aí. E aí, lógico, né? Nós estamos falando de um universo de 84 mil asanas. Então, você vai ter asanas de tudo quanto é tipo, né? E isso vai fazer com que você tenha que ter certos cuidados de um asana para o outro. E por isso que é muito importante, dentro da prática do yoga, prática de asanas, nós nos acautelarmos em relação a como é que nós lidamos com a questão da postura, né? Porque, no primeiro momento, óbvio, né, quando você tem uma certa experiência com a prática, mesmo que você não conheça aquela postura, seria a primeira vez que você está tendo contato com aquela postura, você já introjetou uma maneira específica de fazer, que é a maneira adequada, namastê. Você já introjetou isso na sua mente e já transmitiu para a sua musculatura e articulações como é que você vai posicionar o teu corpo diante de qualquer asana que apareça, né? Mas de qualquer forma, namastê, de qualquer forma você vai ter que estar em se interiorizando para você poder mapear o que esse asana está pedindo que você faça ou que você não faça. Essa que é a ideia, né? Então, quando nós falamos sobre posturas como Halasana, não sei se todos na live estão familiarizados sobre isso. Halasana é a postura do arado. É uma postura em que você está deitado, namastê, e você projeta as pernas, namastê, você projeta as pernas para cima, no primeiro momento, e depois para trás da sua cabeça. Então você vai fazer uma extensão na coluna, tá? Um alongamento na coluna. Essa é a postura do arado. O corpo vai ficar com o formato de um arado, né? Essa é uma postura. Uma outra postura que eu gostaria de destacar é uma postura chamada Paschimottanasana, que o pessoal chama comumente de postura da pinça. Paschimo não é pinça, tá? Paschimo é oeste. E aí se refere à parte posterior do nosso corpo. E o que acontece? Quando você está em Paschimottanasana, você está sentado com as pernas esticadas e você faz uma flexão para frente. Namastê. Fazendo a flexão na virilha. Descendo com a coluna reta em cima das coxas. O teu abdômen vai esmagar. O teu abdômen vai ser esmagado pelas coxas. Devido à projeção do teu tórax para frente, né? E aí você tenta segurar nos pés ou nos tornozelos para poder executar a postura. Uma outra postura é Bhujangasana, chamada de postura da cobra. Bhujanga é cobra. Tá? Então o que acontece? Quando você está fazendo esse tipo de trabalho, que nós levamos a um certo dinamismo, né? Nesse caso não vai ter uma imobilização no final de cada execução. Namastê. Então os músculos que ainda não estão na sua fase de alongamento, uma vez que isso só vai ocorrer durante a fase de imobilidade. Imobilidade que eu falei no início, imobilidade estática, tá? E isso tem a ver com o que eu falei sobre os receptores. Desculpa. Esses receptores são
receptores nervosos que estão na nossa musculatura, e eles é que vão estar dando uma leitura de o que nós temos que fazer com essa musculatura, tá? Então, essa ideia dos receptores vai fazer com que toda fase dinâmica que for realizada, lógico, né, dentro dos limites da elasticidade habitual dos músculos que estão envolvidos nessa postura, na execução desse asana, essa fase dinâmica, ela vai ser uma preparação para o asana estático, tá? Seja numa totalidade ou numa parcialidade da estaticidade, de ficar parado. Essa que é a ideia, tá? Se vocês estiverem com alguma dificuldade para entender o raciocínio, comenta aí que eu melhoro a coisa toda, tá? Fica à vontade. Isso aqui é um bate-papo entre amigos. Não tem constrangimento, não tem nada. Diz, ó, não estou entendendo. O papo tá de doido, tá de maluco. Fica à vontade. Mas voltando. Durante esses movimentos, né, que vão anteceder essa imobilização final, que é você ficar parado, tipo, você monta a postura, se mantém durante um tempo e depois você sai da postura, né? Então essa imobilidade, é necessário que nós tomemos uma consciência dos músculos que precisam ser alongados. E, vê bem, antes de nós alongarmos essa musculatura, é muito importante que nós comecemos a relaxar a musculatura que vai ser alongada. Tá? Isso vai acontecer, óbvio, né? Isso é fruto de uma habilidade. Para ter habilidade, você tem que ter o quê? Prática. Então, sempre que você for praticar, você vai ter que procurar se voltar para você, prestar atenção na musculatura que vai ser envolvida. E para isso é legal que você já conheça o asana, já tenha feito algumas vezes o asana, e aí isso vai facilitar, porque você já tem a sensação que o asana vai produzir em você. E aí você começa um alongamento, um relaxamento, melhor dizendo, um relaxamento progressivo que vai te ajudar no alongamento dentro da postura, naquilo que você vai precisar realmente alongar. Tá? Então, dessa forma, quando chegar a hora de nós ultrapassarmos aquele limite da elasticidade normal do músculo, o músculo já vai estar relaxado. Fica mais fácil para fazer dessa maneira. Por quê? Porque se eu tentar fazer um alongamento, olha só, hein? Se eu tentar fazer um alongamento com uma musculatura tensa, eu vou ter muita dificuldade. Eu vou ter resistência da própria musculatura para fazer o que eu quero fazer, que é alongar. Deu para entender essa ideia? Então, para eu alongar, eu preciso relaxar. Se eu não relaxo, eu estou tenso. Porque eu não tenho essa condição. Eu posso até ter um breve momento de intermédio entre tensão e relaxamento. Tá? Mas ainda assim é tensão. Deu para perceber isso? Agora, se eu estou tenso, eu não tenho essa consciência corporal ligada ao asana, do que eu preciso relaxar para poder fazer o alongamento, eu vou ter muita dificuldade. Por isso é que eu costumo, quem é meu aluno, minha aluna, já deve ter escutado eu falar inúmeras vezes, e falarei provavelmente milhões e milhões de vezes mais, a célebre frase: relaxa dentro da postura. Uma vez que você montou a postura, relaxa. E vê bem, o que eu estou falando para vocês aqui hoje não é nem de perto o que eu falo dentro da aula. Porque olha só, na hora da aula, da prática, eu peço que a pessoa faça. Olha, vamos fazer isso, isso e isso. Uma vez que você montou a postura, chegou no seu limite no dia de hoje, relaxa. Vê bem, é isso que eu quero dizer para vocês. O que eu estou explicando para vocês hoje aqui
é uma coisa que você tem que fazer antes de chegar nessa condição. É que na aula eu não tenho possibilidade de bater esse papo com o aluno como eu estou conversando com vocês. De falar isso para ele. Então por isso que eu conduzo a aula dessa maneira. Eu peço que a pessoa faça a postura e uma vez dentro da postura, namastê, não há necessidade dela ficar tensa, dela lutar com a postura. Não, não. Você monta a postura, não retrocede nenhum milímetro do que você montou, porém, você de modo consciente, você relaxa. É desse jeito que você vai conseguir o alongamento dentro da prática de asana. É dessa forma. Tá? Isso é o adequado. Isso é o adequado. E quando você, namastê, quando você age dessa forma, você faz uma captação de energia, que nós estamos falando de prana, é energia, né? E você vai gastar o mínimo para realizar isso. Por quê? Porque a sua atitude anterior à prática do asana é uma atitude de relaxamento. E isso vai fazer toda a diferença. Porque uma coisa é você fazer um trabalho de modo tenso e outra coisa é você fazer o mesmo trabalho de modo relaxado. Quando eu uso a palavra relaxado, relaxada, eu não estou dizendo que a pessoa esteja fazendo de modo irresponsável, de qualquer forma, não. Não. É uma coisa específica de você se interiorizar, se observar e mandar a ordem para o músculo que você percebe estar tenso e que ele não vai fazer, olha só, ele não vai fazer o trabalho para entrar ou para ajustar a postura, que ele relaxe. Por quê? Porque não tem necessidade da atenção dele. A atenção deve ser concentrada nos músculos que vão montar a postura e que vão sustentar a postura. Isso aí que precisa. E tem um detalhe, vamos mais longe ainda, vamos mergulhar na história. Uma vez que eu consegui montar a postura, não há também necessidade mais de eu, mesmo na sustentação da postura, de usar a força de entrada. Eu tenho que perceber a energia que eu preciso para sustentar a postura na posição. Eu estou na postura. Então, eu vou ficar só com essa tensão mínima, para me manter na postura. Todo o restante eu removo. Mesmo essa musculatura que eu estou usando para fazer o movimento, é difícil você conseguir calibrar a tensão exata. Mas é importante que você procure se empenhar em buscar essa calibração. Você perceber se você está botando mais energia do que a postura realmente necessita. Em outras palavras, é como se você quisesse resolver um problema usando uma escala numérica, tá? Você quer resolver um problema que ele vale apenas 2 e você quer usar 10 para poder resolver o problema. Não tem necessidade. Você vai ter um excedente de 8. Entendeu? No caso da postura, você está tendo uma tensão muito maior do que é necessário para poder fazer a prática. Seja ela qual for, tá? Eu estou falando de postura de anteroflexão e retroflexão, mas você pode botar as invertidas, você pode botar torção, você pode botar o que você quiser. A ideia é exatamente essa, né? Que está por trás dessa execução de asana e de modo dinâmico, né? Então, essa fase ela deve ser executada com muito cuidado, com muita cautela. Por quê? Se você não conseguir manter uma mente concentrada no que você está fazendo, você vai perder muito de ajuste fino da postura. Então, isso é muito importante. E vê bem, não tem por que se irritar caso você não consiga fazer o ajuste fino que eu estou falando. Um dia de cada vez. Eu costumo usar, sem uma conotação sexual,
Eu costumo usar a expressão que quando você tem contato com asana, é como se você estabelecesse uma relação de namoro. Então, é adequado, uma vez que você não conhece o asana, como acontece, por exemplo, que você às vezes não conheceu uma pessoa por quem você se interessou, se agradou. É adequado que você lide com esse asana ou com essa pessoa com um certo cuidado, com uma certa cautela, aos poucos, vai conhecendo um dia de cada vez. Então, a ideia de você ir tomando uma certa intimidade com a asana é exatamente nisso. Não é simplesmente a execução do asana. Ah, vou fazer, vou montar, botar a postura aqui, o pé ali. Isso aí é bem básico, é bem preliminar. Essa percepção de musculatura e de tensão é uma coisa que é muito importante que nós percebamos e continuemos mergulhando nessa percepção. Cada vez mais. Porque sempre tem um algo a mais que você pode perceber e que na prática anterior você não percebeu. Por algum motivo. Às vezes é a própria tensão muscular, pode ser uma distração, sua mente flutuou naquele momento de fazer a prática e de se prestar atenção na sua musculatura, onde é que está pegando, onde é que está difícil, sabe? Uma coisa que eu já falei aqui numa outra live, não foi na passada não, acho que foi na retrasada que eu falei. Existe uma coisa no yoga que é muito detectado, que é sentimento de bloco. Sentimento de bloco é quando eu até acho que eu dei até o exemplo disso, quando eu tenho que movimentar o braço, mas não preciso movimentar o ombro. Então o meu braço, ele tem que ter uma autonomia. O sentimento de bloco é quando eu movo o braço e movo o ombro ao mesmo tempo. Então, no yoga a gente pontua muito isso. Muitas vezes, dependendo da postura, o ombro vai ter um movimento e o braço vai ter outro movimento, separado um do outro. Isso é que é a questão de você quebrar o sentimento de bloco. E aí você fala assim, pô, Alexandre, mas sair para a prática... Não. Olha só, a prática, tenta entender. A prática de asana, ela é um alicerce. Um alicerce para você explorar mais a tua psique. Porque o que acontece é o seguinte, quando eu falo sobre sentimento de bloco, eu estou dando uma outra nomenclatura para um sentimento que acontece muito na nossa sociedade, sentimento de manada. Pô, estou vendo uma porção de gente correndo aqui. 300, 400 pessoas correndo. Aí eu decido correr junto. Por quê? Por que essas pessoas estão correndo? Eu não sei. E vê bem, por que eu tenho que correr, uma vez que eu não sei por que elas estão correndo? Olha só, esse sentimento eu tenho. Por isso eu corri junto com elas. Porque eu tenho um sentimento de manada. Entendeu? Eu não tenho ainda desenvolvido aquela convicção, aquela capacidade de análise e de discriminação que é o adequado para o ser humano. Você parar e pensar, cara, o objetivo dessas pessoas de estarem correndo para lá são 300 pessoas? Provavelmente devem ter um motivo. Mas será que é o meu motivo? Talvez não. Talvez eu não tenha que correr. Então, quando você começa a criar esse tipo de questionamento, você está quebrando o sentimento de bloco, está quebrando o sentimento de manada. Então você vê o seguinte, é isso que o Hatha Yoga fala, a via de mão dupla. O corpo influencia a mente influencia o corpo. Quando você começa a discriminar isso, o teu ombro fica liberado em relação ao teu braço. Você não faz mais sentimento, não fica mais com o sentimento de bloco. Você faz o movimento aonde você tem que fazer, namastê. Aonde você tem que fazer o movimento do asana, você faz. A outra parte, mesmo que esteja conectada, no caso aqui estou dando o exemplo do ombro, ele vai fazer um outro tipo de trabalho, ou não vai fazer trabalho nenhum. Tá? Agora, importante é isso. Fica claro que existe um sentimento de bloco e eu tenho que vencer ele. Eu tenho que me descondicionar desse sentimento de bloco. Porque em algum momento eu devo ter percebido algo, como eu dei esse exemplo agora da correria, sem uma explicação, todo mundo correndo, eu vou correr junto. E de tanto eu observar isso, eu fui introjetando psiquicamente no meu corpo
esse bloqueio em que tudo tem que ir junto ao mesmo tempo. Entendeu? Eu tenho muitos alunos, né, de vários segmentos políticos, tá? Vou deixar assim claro. Eu não fico politizando as aulas nem nada, mas eu converso com um, converso com outro e percebo certas coisas. Algumas famílias ficaram bem divididas e bem mexidas por questões de política nesses últimos anos. O que acontece é o seguinte, olha só, você é um ser independente, você vota em quem você quiser. Pelos motivos qualquer que você tenha. Certo ou errado, pouco importa. É o seu voto, é a sua escolha, é a sua percepção. Então, as famílias não deveriam ter ficado mexidas porque fulano pensa de um jeito e ciclano pensa de outro. Não deveriam. Essa é a base do respeito humano, que é o que nos torna seres, vamos chamar aí de civilizados. Eu respeitar a vontade do outro. Simplesmente isso. Então isso não deveria criar nenhum tipo de constrangimento em mim, nenhum tipo de mal-estar em mim. É a verdade dele. Vamos tomar como outra base. Esquece a política, vamos para uma enfermidade mental. Imagina que eu tenho um parente que tem uma enfermidade mental. E aí? Ele vai deixar de ser meu parente? Tá entendendo? E ele vive num outro mundo, cara. Ele tem uma outra percepção completamente diferente da minha. Porque eu não tenho enfermidade. Ele tem. Eu não tenho. Por isso não vou respeitá-lo. Entendeu? Então, o sentimento de bloco parece uma coisa banal dentro da prática de asana, mas não é. Quando você começa a separar e dar autonomia para cada parte de modo independente, de acordo com a necessidade que o asana possa estar pedindo a você, isso vai fazer toda a diferença nas suas relações sociais, na sua relação com o mundo, na sua relação com as suas crenças, vai fazer toda a diferença. Então o asana, ele não deve ser encarado, como infelizmente muita gente encara, como uma ginástica exótica indiana. Não é isso. É muito mais do que isso, né? É muito mais. Então as pessoas, elas quando veem uma prática, falam, pô, caramba lá, o cara botou o pé atrás da cabeça. Aquilo ali é um movimento. Mas a questão toda é o que está por trás daquele movimento. Para você botar o pé na cabeça, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter alongamento. Desde que você não esteja praticando violência, porque você também pode fazer esse alongamento se violentando. Mas não é isso que o yoga orienta. Né? O yoga orienta não violência. Então é muito importante que nós tenhamos assim, cuidado na nossa prática, para que nós estejamos sempre trabalhando e entendendo por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Né? Não ser uma coisa, eu faço porque todo mundo faz. Isso aí não faz sentido. Né? Então, o que eu queria também conversar com vocês, deixa eu dar uma olhada só na hora aí, vai dar tempo. Gente, se quiser perguntar alguma coisa, não interrompe, não esquenta a cabeça não, pergunta que eu gosto de conversar com vocês. Eu ia falar sobre fazer ou não fazer asana. O que vocês acham? Faz ou não faz asana? Diz aí pra mim. Faz ou não faz asana? Porque existe o não fazer asana. Mesmo assim você vai estar fazendo. E existe o fazer asana, querendo fazer asana. Olha só. Eu não sei. Eu queria até pedir que vocês se manifestassem aí. Quem já escutou a expressão ação na inação? É você agir não agindo. Alguém já escutou isso? Essa expressão, ação na inação? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Um conflito na família. Tá? Não importa o nível de relacionamento que você tenha com as pessoas envolvidas no conflito. Não importa. Pode ser pai, mãe, irmão. Não importa. Não importa. Esposa, marido. Não importa.
Tem um conflito na família, está rolando lá. Não é contigo. Você não está envolvido, você não está no olho do furacão. Tá? Mas você está. Tu está percebendo a coisa toda, o negócio está indo ali. Enfim. E aí você analisa a situação da seguinte maneira. Todo mundo aqui tem bom coração. Você pensa assim, porra, esse conflito poderia acabar, né? Não faz sentido, cara. Eu estou escutando as duas partes no conflito e eles poderiam chegar a um bom termo e não levarem essa bobagem adiante, que é um desgaste desnecessário. É uma análise isso. Só que você não falou nada. E aí o conflito continua, tá? Continuou, não parou. E aí você pensa assim, cara, eu poderia intervir. Mas sabe o que eu estou achando? Pelo andar da carruagem, se eu intervir, eu acho que vai piorar. Aí você decide não intervir. Isso é a inação. Mas você agiu. Você não ficou assim, ah não, omissão, não. Você parou e pensou assim, cara, faço ou não faço? É melhor não fazer porque vai piorar. O que eu vou dizer, o que eu vou fazer vai piorar. Aquilo ali é uma certeza que você tem. E aí você decide não fazer. Isso é inação. Ninguém está dizendo que você não agiu. Você agiu. Você pensou o que fazer e decidiu não fazer porque ia piorar. Agora, nós vamos para dentro da prática de yoga. Prática de asana. O asana, o ideal para que você faça ele é você fazê-lo não querendo fazer. É você gastar, namastê, você gastar uma pequena energia, uma pequena condição para você se colocar na postura. Ajustou? Ajustei. Beleza. Tô firme e tô confortável. Porra, então, relaxa. Faz nada, fica só aí, imóvel, quietinho. Isso é o ideal para você fazer asana. Seja ele qual for. Muscular, não importa, abdominal, retroflexão, não importa. Isso é o ideal. Às vezes dá para você ficar mais tempo, às vezes dá para ficar menos tempo. Tá? Então o que acontece? Essa imobilidade do asana é que é você fazer o asana sem querer fazê-lo. Então, você chega à conclusão seguinte: a ideia de você não fazer, por quê? Essa ideia de não fazer. Porque a ideia de fazer, na nossa cultura, envolve, o verbo fazer envolve algum tipo de trabalho, algum tipo de gasto de energia para fazer algo. Tá? Então, a ideia supõe um certo movimento. Quando você fala em movimento, você está falando em termos de contração. Na outra live, quem não estava aqui, dá uma olhada na outra live, eu menciono isso. Que para você poder caminhar, para você poder correr, você precisa contrair sua musculatura para levar o teu esqueleto a fazer os movimentos corporais. Então, a nossa corrida, a nossa caminhada, os movimentos do corpo, eles requerem contrações. Lógico que não dá para ficar contraindo o tempo todo. Então, em algum momento, você vai ter que relaxar. Mas que a contração vai ser muito necessária, vai ser muito necessária. Então, a ideia do yoga é exatamente se contrapor a isso. Por isso que o fazer, quando é colocado psiquicamente, psicologicamente, mentalmente, intelectivamente, o fazer envolve isso. Envolve trabalho, envolve movimento, envolve contração. E é o que o yoga não quer. Não quer contrair. Quer alongar, quer expandir. Então, esse sentimento de expansão, ele tem uma relação também com os nossos conceitos e preconceitos. Mostrando, tá vendo? Que a prática não é só física. Quando eu consigo alongar,
a mensagem que chega na minha psique, chega na minha mente, é uma mensagem de quê? De expansão. Quando eu estou expandindo, eu estou indo até a casa do outro, eu estou indo até a cultura do outro, eu estou indo até o entendimento e a visão do outro. Eu não estou só com a minha. Então, essa ideia do alongamento, da expansão, vai fazer muita diferença nas relações humanas. E até no meu próprio processo de autoconhecimento e de autorrealização. Porque uma pessoa que está fechada na sua verdade, com seus pré-conceitos, ela está dentro de um caixão. Ela está presa ali. Essa é a realidade dela. Ela não consegue escutar o outro, ela não consegue ver o outro. Ela não consegue entender o outro. Ela tem dificuldade para isso. Por quê? Porque ela se condicionou a uma pseudo-realidade. E essa, eu gosto de usar a expressão pseudo-realidade, porque cai naquela lógica do jiló. Eu não gosto de jiló. Você já comeu? Não. Porra, como é que é isso, cara? Como é que é isso? Então a pessoa cria na mente dela uma ideia de que certas coisas são de uma determinada maneira, mas ela nunca constatou por ela pode até ter ouvido falar, por ela, que aquilo ali seja verdadeiro. Então ela tem uma pseudo-verdade. Uma pseudo-verdade é uma mentira. Não importa, namastê, a maneira com que aquilo se apresente, mas não é uma coisa verdadeira. Porque a verdade, ela se sustenta por si só. Entendeu? A mentira requer dúvida, né? Será que é isso? Será que não é? Não sei. Entendeu? Então, esse processo do asana, ele vai estar nos dando esse tipo de condição. De expansão, de relaxamento, de você abrir novos horizontes, criar novos relacionamentos, novo entendimento, nova visão em relação à vida. Está relacionado a esse processo de alongamento. Dúvidas, gente? O que eu diria para você é que é uma espécie de fingimento, né? O fazer asana, né? É uma espécie de fingimento. Você se coloca numa posição que possa ser feito o que você quer fazer. E você não faz a ação, você não se movimenta, né? Então a ideia é uma ideia sempre de passividade, né? Uma ideia de passividade. E eu não sei qual é a percepção que vocês têm disso, mas quando eu falo sobre essa questão da passividade, também me remete a esse tipo de coisa que eu estava falando ainda há pouco, de você intervir na vida do outro, né? Você ter essa postura de interferência. Ah, não, você está pensando errado, eu estou pensando certo. Eu sei, você não sabe. Entendeu? Então essa postura da passividade, ela tem um ganho muito grande, né? No sentido de você conhecer o outro e se conhecer também. Porque não é uma coisa muito fácil. Tá? De modo deliberado, você ser uma pessoa passiva. Existe a pessoa passiva, porque a pessoa às vezes é medrosa, a pessoa é tímida. Beleza, isso é uma situação. Agora, existe aquela pessoa que ela pode falar, mas ela escolhe não falar. Que foi o exemplo que eu dei ainda há pouco do conflito de família. Então esse autocontrole, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Agora, é algo que é treinado, né? Dá para você treinar. E é o que eu estou falando da questão da passividade, que o próprio asana termina passando para a gente. Né? Essa postura passiva, de modo a você desfrutar daquele momento que você está praticando. Né? E levar isso para a tua vida cotidiana. Passar a ter uma atitude em relação ao mundo passiva. Eu já fiz uma live aqui, há um tempo atrás, não sei quanto tempo, que eu estava falando muito sobre mente reativa. E isso é uma coisa que é muito forte na nossa sociedade. A mente reativa. Então, eu nem espero você terminar a sua frase, eu já estou com uma resposta pronta para você. Isso é a mente reativa. Entendeu? Aí eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma mente que não é reativa. Você me fala alguma coisa, eu não te respondo.
Aí passa daqui a uns 2, 3 dias, eu procuro você e converso contigo. Falo, ó, você falou isso, eu entendi aquilo, o que você achou? Eu não sei, você quis dizer isso, quis dizer aquilo. As pessoas podem falar assim, pô, esse cara deve ter algum problema. Pô, esperar 2, 3 dias para poder falar? Não, cara. Eu tinha que pensar sobre o que você falou. Ver se aquilo ali fazia sentido. E hoje eu tenho certeza que não faz. Mas eu, antes de dar uma resposta para você, eu tinha que pensar. Entendeu? Isso é uma atitude não reativa. E tem um detalhe, tem pessoas que elas se precipitam. E elas não entenderam bem o que foi que aconteceu, o que foi dito, o que foi feito. E elas já partem na frente para dar uma resposta, uma decisão. E depois elas se dão conta de que quem está errado é ela. Porque ela se precipitou. Ela teve um entendimento errado da coisa toda e por isso ela teve uma atitude equivocada, inadequada. Isso é uma coisa que acontece, infelizmente, com muita frequência. Por quê? Por causa da mente reativa. Então, treinar a sua mente para não ser reativo é um bom investimento. Você investir em você. Entendeu? Então, é uma coisa que tem que se pensar. Tem que se pensar. Sabe? Porque são muitos problemas que são gerados decorrentes de uma mente reativa. E você, inclusive, a mente reativa, a pessoa que tem a mente reativa, de um modo geral, ela não ouve. Ela não ouve. Ela está tão focada em dar algum tipo de resposta, algum tipo de justificativa, algum tipo de explicação, algum tipo de bronca. Ela está tão focada nisso que ela perdeu a capacidade de ouvir. Ela bota tudo na fala, na resposta. Ela tem que dar uma resposta. Isso aqui não pode ficar de graça, não pode ficar barato. Sabe? Porque ela ainda tem preso na mente dela algum tipo de censura, algum tipo de crítica social que vão fazer a ela, uma vez que ela não respondeu. Pô, isso é uma banana. Pô. O cara falou lá, a mulher falou o que quis na cara dela, ela não falou nada. Então, quando a pessoa ainda está presa a esse tipo de julgamento social, ela dá valor a isso aí. Até porque muitas vezes quem está julgando nem sabe o que está acontecendo ali. Né? Não tem a menor ideia. Então, enquanto a pessoa está presa a isso, ela tende, até para se defender, para se manter uma mente reativa. Mas não é um bom investimento. Não é. Decididamente não é. É mais problemático do que vantajoso. E é aquele caso, né, de você dar uma resposta bem pensada, né? É sempre melhor, né? Eu acho que constrói mais uma resposta bem pensada. Não é que você não vai responder, mas você pensou. E aí, muitas vezes, até abre um diálogo maior do que tinha até então, por causa da tua resposta, que foi muito bem pensada. Você olhou, pensou em prós e contras, analisou a situação, o contexto com que foi dito, não ficou magoado com a pessoa, pelo que a pessoa falou. Entendeu? Isso tudo é decorrente de quê? De reflexão e de análise. Você está pegando aquele trecho da conversa e está repassando. Mas está repassando sem emoção. Isso é que é diferencial. Se você tem ainda uma emoção envolvida na história, não é adequado você fazer essa análise com essa emoção. Esfria, vai dar uma volta, respira, vai beber uma água. Dá um tempo para você. Acalmou? Acalmei. Agora analisa. Agora reflete. Entendeu? Isso é o adequado. E detalhe, eu falo até por experiência própria. Às vezes não é fácil. A solução melhor é você sair de cena. Não tem essa história de que, pô, covarde. Cara, sai. Vai dar uma volta. Vai dar um rolê. Sai do centro da confusão, do clima de tensão. Sai daqui. Saiu, a energia ficou lá e você vem com uma outra energia. Acalmou? Pensa no assunto. Analisa prós e contras, sem emoção. Analisa. Aí a coisa vai bem. Você vai ter uma visão mais clara do que foi que aconteceu. Entendeu? Isso é importante. Essa questão aí dos grupos musculares, né?
eles vão ter uma autorização para fazer a ação, mas só mesmo aqueles que são essenciais na hora de você fazer a postura. Então, é importante, né, você ter isso em mente na hora de você fazer o asana, de você impor uma energia somente nos grupos musculares que vão fazer você entrar na postura. Né? Isso é muito, muito importante, né, ter essa percepção. Então, por exemplo, quando você vai fazer aquela postura que eu descrevi no início da live, o Paschimottanasana, que você está sentado, pernas esticadas, e você vai tentar segurar nos pés e aproximar depois a testa dos joelhos. É uma flexão para frente. Antes de você iniciar a postura, de elevar os braços para fazer um alongamento e depois flexionar o corpo para frente, é muito importante que você conscientize a musculatura das costas a relaxar. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir o alongamento que você está desejando. Se você flexionou o corpo para frente e a musculatura está tensa, ou não está tão relaxada assim, ela vai segurar você como se fosse uma âncora. Ela prende você. Ela não deixa você fazer o alongamento que você almeja. Então, por isso que eu já escutei alguns praticantes falando assim, pô, professor, eu estou fazendo essa postura aqui já há um tempão e eu não consigo me desenvolver, não consigo ir além do que eu vou. É isso. A explicação é exatamente essa que eu estou dando para vocês hoje. Quando você não consegue, é porque está faltando o quê? Relaxamento. E aí, você pode se prender à prática? Pode. Você talvez não esteja fazendo a prática como deveria, ou por distração sua, ou por falta de orientação de quem está orientando a prática. De qualquer forma, está faltando alguma coisa aí. Porém, olha só o que eu vou falar para vocês. Se você olhou para a tua prática está direitinha, você nas últimas semanas tem procurado focar nesse tipo de asana, que você tem uma limitação, uma dificuldade, e mesmo assim você não está percebendo um progresso. Olha para o teu emocional em relação àquela parte do corpo. A questão pode estar aí. Porque olha só, quando nós pensamos em musculatura, de um modo geral, a musculatura que vem à nossa mente e que nós geralmente acessamos quase que instantaneamente é a musculatura de superfície. A nossa emoção é mais profunda. Então, ela pode estar segurando, tensionando musculaturas mais profundas do que essa superficial que é mais visível. E essa musculatura de profundidade é ela que não está permitindo você ir além. Mas por quê? Porque ela tem uma relação com alguma questão emocional, de tensão, alguma coisa tem ali. Então, é adequado que você dedique uma atenção maior a esse aspecto, a questão emocional. Porque é o que eu falei, o Hatha Yoga ele vai falar o tempo todo sobre uma via de mão dupla. O corpo influencia a mente influencia o corpo. As emoções vão estar o tempo todo participando. Entendeu? Eu quando comecei a praticar yoga, eu já falei isso aqui na live. Eu fazia a postura do peixe e eu sentia ânsia de vômito. Toda vez que eu fazia, eu sentia. Aí o que eu fazia? Eu passei a fazer, ninguém me orientou, mas eu fazia muito devagar, muito pouco tempo. Eu entrava na postura, sentia ânsia de vômito e saía. Percebi que ao longo de semanas, meses, aquilo foi diminuindo, até um belo dia que eu fiz e não senti nada. Foi um processo. Agora, por quê? Aí eu fui tentar descobrir muito tempo depois, já estudando mais, né? Lendo vários livros, vários autores, conversando com alguns colegas também que praticavam yoga, eu fui descobrir que era um legado que eu tinha trazido de raiva, que estava represado no chakra manipura, que é próximo do umbigo. Quando eu trazia o sangue que vem do abdômen para a garganta, na postura do peixe, do peito e garganta, eu trazia essa emoção junto. Por isso eu sentia ânsia de vômito.
Então vocês veem como é que a coisa funciona. Poderia ser medo? Poderia ser medo. Aí você começa a entender por que o intestino da pessoa fica solto na questão do confronto. Pode ser uma prova, pode ser um medo, uma ameaça de morte, alguma coisa do tipo. Algo que ela se sentiu ameaçada, ela reage dessa maneira, com medo, né? E esse medo cria uma perturbação dos intestinos, entendeu? Então a pessoa, muitas vezes, não tem controle. Por quê? Porque para ela não está claro o que acontece com ela. Ela não tem essa leitura que eu estou falando com vocês de onde está vindo o problema. Agora, por que a pessoa às vezes tem dificuldade nisso? Ela às vezes tem dificuldade de parar e analisar, sem emoção, o que está acontecendo com ela. Sabe? O que eu sinto? Sinto isso? Em que circunstância eu sinto? Sinto todo dia, toda hora? Não. Só sinto quando acontece isso. Pronto. Vamos tentar fazer uma leitura agora do que é isso que está me causando esse tipo de problema. Então, esse tipo de análise é que vai me levar a uma leitura clara do que está acontecendo comigo. E os efeitos disso, né? Como eu falei da questão da ânsia de vômito, são muitos efeitos que você sente, às vezes, inclusive dentro de uma prática de yoga, de asana, você sente várias energias passarem pelo teu corpo e tem gente que não sente nada. Que também isso depende da percepção do praticante, né? Então, quando você se volta para você, presta atenção mais em você, você percebe essa mudança de energia. Por exemplo, você sente muitas vezes calor, cara. Tua mão fica quente quando você faz determinados asanas. Aí você fala assim, cara, fui casual. Só que na outra aula, na outra prática que você fizer, você vai sentir a mesma coisa. Então eu falei, então não é casual não, cara. Já é a terceira ou quarta vez que está acontecendo isso. Você passa a prestar atenção. Entendeu? Então esse processo de interiorização, ele é muito importante para poder nós fazermos essa identificação de problemas, né? E fazer com que haja uma intensificação, né? Dentro da prática de asana, como eu falei do exemplo do Paschimottanasana, né? Essa flexão para frente, de você alongar a musculatura da coluna, das costas, né? Para que você possa ter um desenvolvimento, um ganho de alongamento na postura, né? Então é muito, como é que chama? É muito, como é que seria a palavra? É como se fosse uma dissociação, né? Uma dissociação entre músculos que estão muito apertados, estão muito tensos, muito apertados, e músculos que estão frouxos, completamente frouxos, né? É como se você não tivesse assim uma clareza, o que tensionar, o que relaxar, o que tensionar, o que relaxar. Porque a prática de asana, o tempo todo vai funcionar dessa maneira. E o que vocês veem? Vocês vão concordar comigo. Mas essa alternância de tensão e relaxamento, a gente vê no nosso dia a dia, na nossa vida. Cara, às vezes eu estou com dinheiro, às vezes eu estou sem. Às vezes eu estou com muito problema, às vezes eu estou sem problema nenhum. Tensão e relaxamento acontece o tempo todo com a gente. É que muitas vezes a gente está tão preocupado com outras coisas que a gente não repara esse tipo de coisa. E aí, obviamente, né, não fazemos uma associação do que a gente tem no corpo e tem na mente. Ou tem na mente e aí vai ter no corpo. Mas isso aí, o tempo todo vai estar sendo feito esse jogo, né? Esse jogo de tensão e relaxamento. O tempo todo. O tempo todo. Né? Isso, para finalizar, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A semelhança que eu vejo no yoga é muito com o handball. O handball é um esporte, eu não sei se vôlei, porque eu joguei muito pouco tempo vôlei, mas no handball, se você é um jogador experiente ou você é um jogador novato, pessoa que acabou de chegar, o tratamento, a técnica, você se empenhar, exercitar fundamento, é igual. É igual. Você pode ser o astro do time e você treina igual ao cara que acabou de chegar, que não é astro, não é nem reserva, mas você treina fundamento igualzinho, igualzinho. Não tem diferença. Então na prática do yoga não é diferente. É muito parecido nesse sentido. Então isso vale, esse cuidado com a prática de asana, vale tanto para a pessoa que é experiente quanto a pessoa que é novata. Entendeu? Por isso que é importante
esse cuidado, porque inclusive ele vai evitar lesões, né? Entendeu? Eu quando comecei a praticar yoga, né, eu estava vindo de uma leitura do quartel anterior, junto com o quartel anterior e junto com o quartel o handball, né, futebol, coisa assim. Então o próprio jiu-jitsu tem uma questão de competição na nossa sociedade que é muito forte, né? E você vem com isso no bojo. Então na hora que você vai fazer a prática de asanas, você muitas vezes compete ou com o outro, ou você compete até contigo mesmo. Ah, cara, se ontem eu fiz, por que eu não vou fazer hoje? Claro que eu vou. Só que isso é um erro. Porque ontem você estava de um jeito, com nível de tensão. Hoje está diferente. Então você talvez ontem tenha feito porque você estava uma boa. Você relaxou antes de começar a fazer a prática. Beleza. Hoje não. Hoje você veio correndo, pegou um trânsito danado, sabe? Quase bateu com o carro. Mudou. Então esse parâmetro de você com você mesmo também não é um parâmetro bom. Então você vê que a competição é uma coisa perigosa na prática do yoga. Entendeu? Não é uma coisa bem vista. Sabe? Eu tô esse ano que vem, cara, para com esse negócio de meta. Trabalha um dia de cada vez. Faz o teu melhor hoje, amanhã é outro dia. Entendeu? Às vezes você tem até dificuldade para poder fazer a tua prática. Você vai fazer a prática lá, no peito e na raça, mas você fala assim, cara, 1 hora não vai dar não. Eu vou ter que fazer só 40 minutos, eu estou a 30 minutos. Porque é o tempo que eu disponho hoje. Beleza, problema nenhum. Amanhã é outro dia. Sabe? Amanhã você faz 1 hora. Depois de amanhã também. Entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa clareza, né, essa tranquilidade, para não gerar mais tensão. Tentando resolver um problema, criando novos problemas. Entendeu? Então isso é muito... Tem que ter esse tipo de cuidado, essa clareza, né? Gente, 10:02, perguntas, dúvidas. Queria escutar vocês, só eu que falei, pô. Não sei se Thaís ainda está aí dentro. Thaís gosta de fazer umas perguntas. Mas eu não sei se ela está na sala, que eu vi que o pessoal teve uma galera que saiu. Eu não sei se ela continua. Mas é isso, gente. Prática de asana é uma prática maravilhosa, cara. O bom é fazer todo dia, né? Todo dia, todo dia. Porque todo dia a gente vai ficar tenso, cara. Então já faz logo a asana, fica mais relaxado. Isso aí, pensa assim, pensa dessa maneira. E inclui também sábado, domingo e feriado, hein? Não fica esse negócio assim, não, domingo eu não faço. Por que não faz? Você não respira domingo? Você não come domingo? Você não dorme domingo? Pô, faz yoga também domingo, pô. Qual o problema? Problema nenhum. Yoga é bom todo dia e não tem contraindicação não. A única contraindicação que tem é yoga mal feito, mas yoga bem feito não. Pode fazer todo dia. É diferente de outras práticas, tá? Isso é importante. Que essa ideia do seguinte, é muito comum, né? Na educação física, musculação, a pessoa fala, não, faz um dia e o outro você repousa. Cara, mas a forma de fazer o yoga é tão consciente, no sentido de limite, até onde eu tenho que ir, que você pode fazer todo dia. Você não precisa desse repouso. Hoje mesmo na aula à tarde, eu estava conversando com uma aluna, falando com ela sobre isso. Eu estava falando com ela sobre meditação e estado meditativo. Quando você tem a mente num estado meditativo, você consegue manter ela em estado meditativo ao longo do teu dia, você chega a uma condição que você não precisa de férias. Você não sente necessidade de ter férias. Porque o teu gasto de energia é mínimo. Eu não sei. Vou até fazer a mesma pergunta que eu fiz a ela, eu vou fazer a vocês. Quantas coisas vocês pensaram hoje? Só hoje. De manhã até agora. Quantas? E quantas dessas coisas que vocês pensaram, quantas efetivamente vocês conseguiram botar em prática? Pois é, né? Essa conta tá estranha, né? Pensou pra caramba e quase não fez nada. Beleza. O que se faz com essa energia? Gasta, porque foi gasta uma energia mental. E aí? Essa energia foi perdida, né? Entendeu? Então vocês veem como é que nós envelhecemos, como nós ficamos cansados, como nós ficamos estressados, como nós ficamos tristes. Por quê? Porque nós gastamos muita energia. Então energia mental é uma energia preciosíssima, né? Não se deve gastar. Por isso que o pensamento meditativo, a mente meditativa, ela é extremamente útil para a nossa vida. Namastê.
ela é extremamente útil para a nossa vida, né? E estou falando isso no dia a dia. Você manter uma atitude meditativa. Sai de um assunto, vai para outro. Sai de um assunto, vai para outro. Não tem esse negócio de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou então, estou aqui na live e estou pensando num boleto que eu vou pagar amanhã ou depois. Não. Você está na live, está na live. Acabou. Você está jantando, está jantando. Não tem esse negócio. Ah, estou aqui fazendo duas, três coisas. Não. Não. Isso aí você não tem condição de fazer meditação dessa maneira. É uma coisa de cada vez. Aí você consegue manter a mente meditativa. Você está de corpo e alma naquilo que você está fazendo. E isso, gente, é treinamento. Não é outra coisa. Treinamento. Começa com pequenas coisas no dia. Cara, só vou fazer isso aqui agora. Vou ver quanto tempo vai levar. Não importa. Coisa boba, coisa simples. Não estou para mais ninguém, só para resolver isso aqui. E eu falo isso porque a maior parte das pessoas que praticam yoga são mulheres. E as mulheres, elas foram enganadas lá atrás. Tem toda uma herança de enganando as mulheres, de que elas fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo, 5 coisas. Gente, gasta-se uma energia mental tremenda, a pessoa fica insatisfeita com o resultado das ações, do que você está fazendo, porque tem coisa que não vai sair legal. É preciso essa presença no presente, vivo com ansiedade. Pois é, cara, pois é. Essa questão aí da ansiedade, que é Couto, né? De Couto. O que ela está falando está corretíssimo. Porque o que acontece? Quando você entra no processo de ansiedade, é a questão de você querer viver o futuro, criar expectativa, né? Quantas vezes nós pensamos em que uma coisa vai acontecer de uma determinada maneira e depois muda. Acontece uma outra coisa. Denise. Prazer, Denise. Então o que acontece é que essa questão aí da mente, da expectativa, é uma coisa que você tem que treinar a não ter expectativa. Não ter. Pô, mas Alexandre, como é que eu vou viver essa expectativa? Vivendo apenas o agora. Você vai trabalhar só com fatos, não com hipóteses. Percebeu como é que a mente vai tentando se ancorar para criar expectativa? Para criar uma ansiedade, criar uma situação de futuro? Você tem que viver o agora. O futuro é uma utopia. O futuro não existe na realidade. Ele só vai ter existência quando ele se tornar presente. É isso. Então por que você não vive o presente? Exatamente. Mera especulação. Entendeu? E tem um detalhe. Quando nós fazemos muitas vezes essa questão da especulação, da expectativa, muitas vezes nós não estamos percebendo algumas variáveis que podem alterar o resultado que nós estamos esperando. Entendeu? Não dá para você perceber tudo. É o que a Thaís está falando, do contentamento. Entendeu? O que você tem na mão, você trabalha com o que você tem na mão. Mas para chegar. Cara, para chegar, não chegou? Não, não chegou. Então, cara, não está na minha mão. É isso. É isso. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Entendeu? Você trabalha com o que você tem. E tá tudo certo. Faz o teu melhor naquilo ali. E um dia de cada vez. Sabe? Isso é mágico. Um dia de cada vez. Porque é assim que tem que se viver. Um dia de cada vez. Infelizmente, a nossa sociedade ela é extremamente contaminada com esse tipo de ideia. E aí rola meio que um efeito dominó. Sabe? Você vê o tempo todo, por exemplo, não estou criticando ninguém, tá, de marketing digital, não. Mas, porra, se você parar para analisar, cara, a propaganda muitas vezes tenta criar em você uma necessidade que você não tem. Se você não tiver um filtro, você embarca e compra. Comprou o quê? Por que você comprou isso? Ah, sei lá, cara, estava barato. O cara estava vendendo por 497, ofereceu por 79. Cara, tu comprou por causa disso, cara? Entendeu? Porque não vai ser útil. Eu conheço várias pessoas que já compraram cursos na internet e nunca fizeram esses cursos. 4, 5 cursos. Não fizeram. Entendeu? Por quê? Porque não tinham amadurecido para aquilo ali. Acharam que tinham tempo, que não tinham. Enfim. Faltou o que? Análise. Faltou um planejamento. Faltou um projeto. Comprou por impulso. É isso que eu converso muitas vezes com o pessoal na aula de yoga. As moças que fazem aula, eu falo com ela, olha só.
Vocês são trabalhadoras do século XXI e vocês têm que procurar serem consumidoras do século XIX. Eu não sei se vocês sabem disso. No século XIX, nós comprávamos por necessidade. Estou precisando de uma camiseta? Vou lá e compro a camiseta. Não tem negócio de oferta. Ah, tem uma oferta. Não, acabou isso. É venda desenfreada, capitalismo selvagem. É, capitalismo selvagem. Isso aí, titãs. É homem primata. Isso aí. O que acontece é que o capitalismo, cara, ele prega o tempo todo esse tipo de coisa, né? Só que escraviza a gente. A gente trabalha para ficar pagando conta de coisas que não têm utilidade pra gente. Por isso que planejar, sabe, tenha projetos, mas você tem que analisar se realmente é aquilo que você quer. Ou se é uma coisa de impulso. Se for de impulso, não compra. Cara, eu passo por isso dentro do supermercado. Não tem aquele pessoal que fica mostrando novidade? Umas demonstradoras. Ó, tem esse creme aqui, tem não sei o que, esse produto tal. Cara, eu vejo as coisas ali, as pessoas me oferecem, eu fico olhando, cara. Na hora que eu estou ali olhando para a apresentação da pessoa, eu estou me perguntando, Alexandre, eu falo assim, eu sou muito carinhoso comigo, eu falo assim, Alexandre, meu filho, você precisa disso para quê? Geralmente a resposta é não, para nada. E eu não compro. Entendeu? Então eu sou um péssimo consumidor. Sou um péssimo consumidor. Eu não saio comprando. Eu analiso bem, pesquiso o preço, vejo manutenção do que eu vou comprar, tudo isso eu vejo, né? Dou uma olhada na crítica da galera, que tem gente que gosta, e eu acho bacana isso, porque eu também participo disso. Cara, o produto é ruim, chegou, atrasado, perdeu para... Cara, eu dou todo tipo de relato que aconteceu comigo para ajudar outras pessoas a terem uma compra mais segura. Eu faço isso. Então eu também aproveito esse tipo de informação, né? Verifico e faço a compra. Se eu precisar, se não precisar, não compro nada. Para quê? Não faz sentido. É mais um objeto para você gerenciar sem necessidade nenhuma. Mais um objeto para você tirar pó. A gente tem que se libertar, não se escravizar, cara. Essa que é a realidade. Vida simples, pensamento elevado. Entendeu? Essa que é a ideia. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Obrigado pelo carinho de vocês. Quarta-feira estaremos de volta. Outra live. O Wagner não está na live hoje. Ele mandou uma sugestão que eu achei interessante sobre respiração. Yoga ajuda, Denise. Yoga ajuda. Yoga fala o tempo todo sobre isso. Cara. O tempo todo. Que a gente está conversando aqui na live, o yoga fala o tempo todo sobre isso. Cara. Porque não é uma coisa nova. Hoje tem uma roupagem do capitalismo. Mas isso é uma coisa muito antiga. Né? Essa questão da ansiedade, a projeção da mente, é uma coisa antiga. Sempre acompanha o ser humano. Essa incerteza de amanhã, sabe? Então, as técnicas do yoga vão ajudando a gente a refrear a mente e viver só o aqui e agora. Agora, requer um treinamento, né? Pratica. Só que é legal porque você gerencia isso, né? A coisa fica meio que na tua mão, na tua responsabilidade. Você investe em você, você vai praticando, vai se sentindo cada vez mais segura, mais tranquila, gerenciando tua vida. Acabou, cara. Aí, tu já sabe a caminhada, você vai o tempo todo vivendo dessa maneira. Entendeu? Mas, gente, brigadão. Eu vou deixar gravado, tá? Quem não pegou, Denise chegou agora no finalzinho. Pode dar uma olhada, Denise, que eu estou explicando aí sobre alongamento. E eu vou dar uma olhada. Ou eu trago alguma coisa sobre respiração, ou a gente segue com alongamento. Porque tem bastante coisa para ver sobre asana, cara. Bastante coisa, tá? Espero ter sido útil, ter ajudado aí vocês a terem uma compreensão melhor da prática de yoga, né? E um bom resto de semana para vocês, uma boa noite. Fiquem com Deus e até quarta. Namastê. Harion.